quero pedir que você curve a sua cabeça. Que se você der conta, curve o coração. Porque frequentemente nós vimos ao lugar de culto e somos críticos do pregador e até da palavra de Deus. Peça para Deus tirar todas essas coisas e fala comigo, Senhor, me mostra quem eu sou, como devo proceder. Porque a igreja cristã não tem entendido muitas coisas comportamentais. E eu quero instá-lo aqui. Ore a Deus, seja humilde. Crente ora, crente suplica a Deus. E quando você chega para ouvir a explanação da verdade dele, baixe sua cabeça e fala: Senhor, fala comigo. Dá-me uma palavra, acorda-me, desperta-me, reaviva-me, faz-me ver como sou e torna-me como queres que eu seja. Ore a Deus e ora por mim, para que eu não fale nada que não seja expressão da verdade dele. Senhor, tu sabes do temor que eu tenho quando eu subo num lugar como este para falar de ti. Ajuda-me a não confiar em mim mesmo, nem mesmo nas capacidades que tu me deste, mas confiar na tua bondade. É tu quem operas, é tu quem falas, é tu quem abres o nosso coração. E o que eu vou falar aqui é simples, Senhor, tu sabes disto. Mas torna as coisas simples em coisas maravilhosas para nós. Senhor, escancara-nos o interior, para que acolhamos com mansidão no coração a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Apenas chamar a atenção de vocês para mostrar algumas coisas que creio são importantes para a vida nossa de cada dia. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, ou da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, por toda a Escritura, aqueles que são povo de Deus recebem vários nomes e várias designações. Esse povo é chamado de povo de Deus, de chamados, de eleitos, de ramos, de santos, eleitos, sementes, filhos, sacerdotes, família de Deus, etc, etc. E esses nomes nos dão ideias das várias designações que recebemos da Escritura. Em Pedro recebemos mais duas designações diferentes aqui, mas ao mesmo tempo são similares. Forasteiros e peregrinos, do verso 1 que eu li, e em 2:11. E por toda a história humana, os filhos de Deus sempre olharam para si mesmos como peregrinos e forasteiros nesta terra. A nossa inódia tem 2 hinos. Esse que você ouviu falar aqui, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Eu queria que você tivesse essa sensação de que você é forasteiro, porque você não tem, você não pertence ao povo de Deus. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é a seguinte: neste mundo, nós somos peregrinos e forasteiros, ou nos tornamos cidadãos naturalizados? Ou nos amoldamos ao lugar onde nós vivemos? Esta pergunta pode ser um pouco incomodativa para alguns de vocês nesta noite. A ideia de ser peregrino e forasteiro sugere várias coisas, e entre elas o fato de sermos cautelosos em permanecer separados do mundo, ainda que vivamos neste mundo. Nós tenhamos uma linguagem diferente, uma crença diferente. Lembra exemplo de um cara que era mais do que forasteiro e peregrino? Na verdade não era forasteiro e peregrino com sua família. Lembra de Ló?
chegaram próximo ao lugar onde Deus havia prometido. Próximo, Abraão falou para o seu sobrinho: escuta, se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para cá. Escolhe você. E ele botou os olhos nas campinas verdejantes do Jordão. E naquela época verdejantes, depois ficou uma desgraça. E era a cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló ficou um determinado tempo que ele se adaptou aos costumes daquela geração, que poderíamos dizer que ele havia se naturalizado, porque ele se amoldou ao modus vivendi daquela cidade. Ele e a sua família estavam adaptados ao modo de vida dos habitantes de Sodoma, porque quando o anjo enviado por Deus falou que ele saísse de lá, porque Deus haveria de chover fogo do céu sobre aquela geração pervertida e corrupta, geração com desmanzelo, geração que vivia em pecado sexual. A homossexualidade teve a sua maior expressão ali naquela época, e Ló teve problemas para tirar os seus filhos e as suas noras dali, ou melhor, as filhas e seus genros dali. Eles tinham se tornado cidadãos naturalizados de Sodoma, e quando a esposa saiu meio aos trancos e barrancos, você lembra o que aconteceu com ela? Deus disse: não olhe para trás. Ela, meio saudosa, quis dar uma olhadinha na terra boa, a qual tinham se adaptado, e virou aquilo que Deus falou, uma estátua de sal. Isso é verdade, isso não é mentira. Aliás, Jesus Cristo usa esse exemplo para ilustrar os dias que precedem a sua vinda, que seriam como os dias de Ló. E nós estamos em alguma medida adentrando a esse período onde os homens vivem dissolutamente, e a expansão da sexualidade da época hoje está crescendo cada vez mais. E eu tenho a impressão que há membros da igreja, moços e moças, que estão mais contentes se adaptando ao modus vivendi da cidade, se adaptando ao mundo, ao invés de viverem como peregrinos e forasteiros neste mundo. O que significa ser forasteiro? À luz do que estamos estudando, Pedro se refere a cristãos que estão neste mundo espalhados, mas este mundo, da forma em que está, não é terra definitiva deles. Vou repetir: da forma em que este mundo está, não é terra definitiva deles. Eles estão aqui de passagem, como forasteiros e peregrinos. Naquela época, lendo um comentarista da Bíblia, eu li que naquela época havia cerca de 1 milhão de judeus vivendo na Palestina, e quase 4 milhões vivendo fora dela. E a Ásia Menor, que é o ponto em foco aqui, era a terceira construção de concentração de judeus da diáspora, depois da Babilônia, depois do Egito. Havia muitos judeus crentes que estavam espalhados pelas várias partes daquilo que conhecemos como Ásia Menor. O que é um forasteiro? Eu perguntei. Bem, duas coisas. Um forasteiro é aquele que é estrangeiro numa terra diferente, que não é originariamente a dele, que vem de um país e vai por uma terra que lhe é estranha, para residir ali ao lado dos nativos. E eles estão ali para cumprir uma missão. Eu sei que o reverendo Carlos e a sua esposa Rosa estão na Espanha para cumprir uma missão ali. Eu não sei se eles vão voltar para o Brasil, mas eu sei que eles são estrangeiros ali. Por mais que eles se adequem à cultura espanhola, eles serão sempre estrangeiros e serão tratados de modo diferente. Como estrangeiros, nós não pertencemos a este mundo, repito, da forma em que ele está agora.
Nas palavras de Jesus, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Nós não devíamos falar a linguagem do mundo, nem possuir os costumes do mundo. A nossa conduta deve ser da cidadania nossa que Deus nos deu do céu. Você já esteve em algum país onde as pessoas viam você como estrangeiro? Eu morei com minha família nos Estados Unidos por alguns anos e fomos muito bem recebidos pela igreja onde nós estudávamos, e nós não sentimos tanto assim a cultura. Mas eu fiquei 40 dias, certa vez, em Singapura, no sudoeste asiático, e um pequeno país com cultura diferente, com costumes orientais, embora a língua oficial seja o inglês. A comida deles era terrível. Eles comem coisas vivas, comem insetos, comem coisas que nos causam asco, nojo. Minha mulher vai passear comigo lá, ela está dizendo assim, ui, Deus me livre. Irmãos meus, eu não estou dizendo que as pessoas de Singapura não sejam pessoas saudáveis, eu é que me senti totalmente um estranho ali, alheio aos costumes deles. Um forasteiro é aquele que fica num lugar como um visitante, e esta palavra forasteiro é usada para descrever aqui cristãos que vivem num lugar onde a crença é diferente, os costumes são diferentes, a ética é diferente. E eu espero que a ética de São Luís, a ética dos maranhenses em geral, seja diferente da ética de vocês, dos costumes de vocês, dos desejos de vocês. Mas eu prefiro ser maranhense. Pois vai para o inferno, porque você não é cidadão deste mundo. Me entenda, por favor, não saiam dizendo que eu não gosto de Maranhão. Eu quero contrastar a cidadania deste presente século com a cidadania celestial, com a cidadania da nova terra, em que estas coisas são muito diferentes. Segunda coisa, ser forasteiro significa residir temporariamente, esperando a volta para a terra natal. Nesta terra nós não somos colonizadores, mas peregrinos, olhando ansiosamente para voltar para casa, olhando o tempo em que é o tempo de voltar para casa. Eu perguntei ao reverendo Carlos, acho que ontem à noite, escuta, você preferia ficar aqui ou ir embora lá para a Espanha? Ele disse, eu estou doido para voltar para lá. É claro que o coração dele está lá, porque as pessoas com quem ele trabalha e que ele ama e a quem ele está servindo estão lá. Quando eu vou viajar, e minha esposa não é muito diferente, ela é até mais exagerada do que eu nisto. Quando as férias estão chegando ao final, você não vê a hora de voltar para casa. É gostoso passear, é gostoso conhecer uma cultura diferente, é gostoso conhecer lugares diferentes, mas a gente tem vontade de voltar para casa. Pedro fala a respeito da temporalidade dos forasteiros neste mundo. Veja 1,17, abra aí no texto, 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, olha só, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Veja o 2,11 que nós lemos, 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A ideia de forasteiros não é a ideia de ficar para sempre, mas é a ideia de viver temporariamente num lugar. De que são chamados esses forasteiros? Esta epístola tem uma porção de doutrinas preciosas, eu não posso falar sobre elas, obviamente, o tempo não me permite, mas
esses judeus haviam sido espalhados por causa da dispersão. Dispersão significa espalhar as pessoas, e pelas mais variadas regiões, e viviam no meio de gentios. E Pedro a chama de um nome muito precioso: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus aos eleitos. Ele fala: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eleitos em santificação do Espírito, eleitos para a obediência, eleitos para a aspersão do sangue de Jesus. Lá na minha igreja eu preguei um sermão sobre cada uma dessas expressões. Então nós somos, Deus nos chamou para si, Ele nos escolheu, nos atraiu para si, e nós somos objetos do sangue de Cristo Jesus, da santificação do Espírito do Senhor, e nós temos graça e paz multiplicadas sobre nós. Então nós somos chamados nesse texto que nós lemos de eleitos de Deus. Se você andar um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, verso 10, alguém lê em voz alta, 2:10 para mim. Sim, e antes não erais povo, mas agora sois... Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Antes, continue. Mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora... Alcançastes misericórdia. Então, eles haviam sido como eleitos de Deus, privilegiados, porque Deus tem misericórdia, é desse povo. Deus trata graciosamente esse povo, e se você faz parte desse povo, você foi já objeto da misericórdia divina, da bondade perdoadora. Você foi tirado da filiação do maligno e colocado na filiação divina. Não erais povo, mas agora vos tornastes povo de Deus. Uma terceira verdade sobre esse texto é sobre a procedência, de onde vinham os forasteiros. O texto fala que eles vieram de onde mesmo? Da dispersão. Dispersão não é um lugar, obviamente. Dispersão é um movimento que houve em tempos anteriores, onde foram perseguidos na Judeia, e eles saíram e se espalharam por várias regiões, que aqui mencionadas é quase que boa parte do Império Romano, na Ásia Menor, e tem vários nomes aqui, né? Ásia, Bitínia, etc. Então, os crentes eram perseguidos. Vocês vivem numa cidade onde ninguém persegue vocês por serem membros da igreja presbiteriana Renascença. Nós vivemos, sabe, num dolce far niente. Sabe por que nós não somos perseguidos? Porque tem faltado a nós piedade. Paulo fala que serão perseguidos todos aqueles, quem se lembra o resto? Que querem viver piedosamente. Quem não vive piedosamente, mas vive mais ou menos amoldado ao presente século. Quem não vive piedosamente, vive amoldado ou tornando-se cidadão naturalizado deste mundo. Se você não incomoda pelo seu modo de agir, de falar, de pensar, etc., na escola, no seu trabalho, se o seu modo de proceder não incomoda as pessoas, causando a reação de perseguição sobre você, alguma coisa está errada. Pegue as pessoas mais boas que você conhece e tenha relações com elas, brinque com elas, converse com elas, mas você tem que testificar sobre quem Deus é e o que Ele faz em você. A hora que você começar a fazer isso e começar a proceder de tal forma que você até não somente faz as coisas boas, mas você condena as coisas erradas feitas no seu departamento, na sua escola, na sua classe, você vai começar a receber perseguição. E os cristãos daquela época tinham que fugir, porque eles faziam diferença. E 2000 anos depois, nós estamos vivendo
um cristianismo de um nível muito baixo, um cristianismo muito frouxo. Eu queria encorajar vocês desta igreja a viverem com mais seriedade o Evangelho de Cristo, a ponto de vocês serem conhecidos como cristãos. Eu me lembro de um presbítero meu lá de Acesita, um médico que eu amava muito e amo, porque ele ainda é vivo, e ele é médico, então ele estava dizendo um dia, contando para nós, dando risada, eu estava na escola de medicina, e eu morei no mesmo quarto com um colega, e nós ficamos 4 anos estudando juntos, daquela mesma coisa. Um dia eu estava assobiando o hino da igreja, ele começou a assobiar também, e um perguntou para o outro, uai, você é crente? Eu falei, Reginaldo, eu vou dar o nome dele, Reginaldo, você não tem vergonha? Não, é verdade, não é para rir, é para chorar. A gente fica tanto tempo e ninguém sabe quem nós somos. Isso significa que nós estamos amoldados, iniciando a nossa naturalização como cidadãos deste mundo. E esses crentes espalhados o foram por causa do seu testemunho de Cristo Jesus. Veja o lugar de morada, uma outra verdade, o lugar de morada dos forasteiros. O texto fala que é do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Em resumo, a moderna Turquia. Alguma coisa da Ásia Menor era a moderna Turquia. Eu devo ir para lá ainda este ano, se Deus quiser. É uma das democracias melhores do mundo muçulmano. E você tem 99,9% de pessoas muçulmanas naquela terra. A despeito deles não serem tão fanáticos como outros, mas você vê mesquita em tudo quanto é canto em Istambul, por exemplo. É muito triste ver. E algumas igrejas cristãs que foram palco de grandes cenas do cristianismo até o século III, são hoje museus, ou algumas são transformadas em mesquitas. Não tem mais nada lá. E se você quiser procurar essas igrejas da Ásia, do Ponto, etc., você vai ficar esperando um ponto muito tempo que você não acha. Por razões que eu desconheço, Deus fez com que as coisas desaparecessem ali. E se a igreja cristã deste país não tomar juízo em termos éticos, morais, espirituais, Deus vai fazer com que essa igreja desapareça também. Assim como desapareceu na Europa, certo, reverendo? O reverendo Carlos tem falado esta semana toda sobre isso. A Europa é um país, é um continente de onde nós recebemos de berço a fé reformada, todas as coisas aconteceram lá. E eles desprezaram, depois com o passar dos tempos, e hoje eles não são nada. E em alguns círculos nem sequer desejam ser evangelizados, porque eles não precisam mais de Deus. Infeliz é a nação cujo Deus não é o Senhor. E tomara nós não caiamos nesta. E Pedro está escrevendo a este povo que ele chama de eleitos, de redimidos, de nascidos, de santificados, povo que perseverava no Senhor, e povo que esperava a vinda do Senhor. E Pedro chama os forasteiros para exercitarem-se nas graças cristãs, como fé, esperança e amor, e os chama para adornarem a doutrina de Cristo Jesus, e para que vejam as evidências da graça divina que estava sobre eles, mesmo em meio a sofrimentos. Quinta coisa, as implicações de sermos forasteiros. Tem a sua Bíblia aberta, eu vou pedir que alguém leia. Uma das palavras preferidas de Pedro aqui é a palavra anastrofê. Você sabe o que significa? Não sabe, é grego para vocês. Procedimento.
Alguém lê para mim rapidamente 1,15. Vamos lá. Algum alfabetizado? Vamos lá. 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que te chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Em todo o vosso procedimento. Veja, essa palavra aparece 8 vezes, rapidinho. 1,18. Outra pessoa, 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês resgataram do vosso culto. Procedimento. Ele gosta muito da ideia de procedimento, tá? Verso 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento. Até aí. Mantendo exemplar o vosso procedimento. E assim mais vezes, eu não vou ler tudo. São 8 lugares onde Pedro usa essa palavra, anastrofe. Então, o ponto de Pedro é o seguinte: estamos num país estrangeiro, e como embaixadores de Deus, temos que ter uma conduta que qualifique o nosso país, que as pessoas saibam a quem pertencemos, de onde viemos, a quem nós amamos, quem é nosso rei, a quem nós representamos. Ele está preocupado com isto, e é nosso dever mostrar ao lugar onde nós vivemos temporariamente que temos uma maneira de pensar diferente, uma maneira de ter afeições diferentes, uma maneira de ter volições diferentes, uma ética diferente, com costumes diferentes. Nós precisamos mostrar ao mundo quem é que nós somos e o que foi que Deus fez conosco, o que foi que Deus fez em nós. Afinal de contas, lê-se no capítulo 2 que somos povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem alguns crentes na igreja que são tão estranhos, parece um povo esquisito. Mas por mais esquisito que o crente seja, ele tem que ter valores. Ele tem que ter coisas em que ele possa contribuir para o bem da sociedade. São os valores superiores do reino de Deus. Alguém disse que nós não devemos viver no mundo e ir para a igreja. Na verdade, eu vi alguém comentando isso hoje aqui, não sei se na oração aqui do púlpito, eu vou fazer uma crítica sem conotação maldosa. Nós viemos hoje que é a tua casa, nós viemos para a tua igreja. Nós não viemos para a igreja coisa nenhuma, porque a igreja somos nós. Igreja é povo, não esse edifício aqui. Igreja é gente, e nós temos que, como gente, proceder como propriedade exclusiva de Deus. Nós somos igreja de Deus. Há muitas pessoas que deixam a igreja no domingo à noite e vão viver de forma impura de segunda a sábado. Aí eles voltam à igreja e chegam nos seus lugares, só falta fazer o sinal da cruz. Não é assim que as coisas são. Você sai do lugar de culto. Isso aqui é lugar de culto, isso aqui não é igreja. É lugar de culto, é lugar onde o povo de Deus, onde a igreja se reúne. E então você sai segunda, terça, quarta e quinta e proclama as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a luz. Portanto, a palavra forasteiro significa que somos estrangeiros neste mundo mau e devemos viver nele como filhos da luz. A designação forasteiros cabe perfeitamente não somente aos destinatários de Pedro, isto é, aqueles a quem Pedro escreveu. Ela cabe em você e a mim. Se não cabe em você, eu lamento muito. Se ela não cabe em você, eu peço que Deus tenha misericórdia de você. Mas se você é crente em Cristo Jesus, essa palavra deve identificar quem você é. A vida cristã é uma viagem que começa quando somos regenerados pelo Espírito Santo e trazidos em fé a Jesus Cristo.
E essa viagem não termina nunca neste mundo, até que alcancemos o verdadeiro destino e sejamos recebidos plenamente como cidadãos dos céus, no próprio céu. O fato de estarmos numa viagem como esta, como peregrinos que somos, deveria afetar muito a perspectiva de nossa vida. Muito. A vida neste mundo não é um fim em si mesmo. A vida neste mundo é temporária, apenas o início de uma caminhada para um destino final. Os nossos lares, o nosso emprego, os nossos afazeres tomam um sentido diferente quando vemos o mundo nessa perspectiva, um lugar onde nós somos forasteiros e peregrinos. O fato de estarmos numa viagem como peregrinos devia afetar muito a nossa perspectiva de morte. Deus sabe que é verdade o que eu estou dizendo aqui agora. Eu já me preparo para morrer há um bom tempo. Eu penso nisso com a maior naturalidade. Minha esposa às vezes se assusta de eu falar isso, mas é verdade. É inexorável isto. Alguns fogem dessa ideia. A morte neste mundo não é o final, não é derrota, mas o fim da jornada nesta presente existência. A morte neste mundo, para quem morre, é uma bênção, traz dor para quem fica, traz saudade para quem fica, mas bem-aventurado é aquele que morre no Senhor, pois descansa das fadigas desta vida, porque termina a sua vida de peregrino e de forasteiro, e você volta para casa, você volta para o lar. Quando você tem essa noção correta de peregrino e forasteiro, a morte faz mais sentido. Ou você pensa que você veio aqui para ser servido de indês? Sabe o que é isso, né? Não. Tudo tem uma temporalidade. Quando fazemos viagem de férias, nós queremos voltar para casa logo. Eu disse há pouco sobre mim isto, porque quando os sinais da velhice começam a aparecer, e dá para notar alguma coisa, isto me evidencia que o tempo de voltar para casa está chegando. E eu tenho pedido a Deus que Deus me dê ainda uns bons anos para fazer as coisas que eu quero e que eu acho que são justas e lícitas e boas. Deus pode falar sim, meu filho, claro, e pode falar não, meu filho. Porque o tempo da nossa peregrinação é temporal, existe temporalidade, e eu sou sempre lembrado por Deus, de que o meu lar não é neste mundo, repito, da forma em que ele se encontra agora. Hoje somos peregrinos. Abra para mim em Hebreus 11, veja que coisa preciosa o que o escritor de Hebreus fala. Hoje nós somos peregrinos, viajores neste mundo, mas vem o tempo quando ficaremos para sempre com o Senhor, onde quer que Ele esteja, ou no céu ou na nova terra. E eu quero encorajá-los a embarcar nessa jornada em direção ao céu, em direção à sua casa definitiva, que depois vira a nova terra. Capítulo 11, acompanhem a leitura, do versos 8 a 10. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso aqui era a terra da promessa. Pela fé, peregrinando na terra da promessa, olha só, como em terra alheia, isto é, terra dos outros, não era dele, ainda que Deus houvesse prometido, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Habitar em tendas significa nomadez, constante mudança, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele vivia de del em del, de tenda de lugar em lugar, habitando em tendas? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Abraão, pela fé, entendeu que o lugar de morada dele era um lugar superior àquele que ele transitava temporariamente aqui, ali e acolá. No verso 8 aí que nós lemos, temos consciência de que somos peregrinos na terra e de que Deus é o nosso guia e protetor na jornada, e não é importante saber, na verdade, para onde estamos indo, conquanto obedeçamos as diretrizes divinas. E Deus fala: sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Onde? Não te interessa, vai. Verso 9: quando temos consciência de que somos peregrinos, torna-se de importância secundária o lugar onde vivemos, conquanto Deus esteja conosco. E eu serei contigo por onde quer que andares. Deus prometeu isto aos seus do passado. Verso 10: quando temos consciência de que somos peregrinos, o que realmente importa é que os sofrimentos e as tribulações desta vida não estarão presentes na cidade onde Deus é o verdadeiro arquiteto e edificador. Mas eu vou andar um pouquinho, ainda no capítulo 11, versos 13 a 16, acompanhe com muita atenção. Todos estes, isto é, os heróis da fé, todos estes morreram na fé. E parece ruim, morreram sem obter as promessas, porém, saudando-as de longe, e saudando-as e confessando que eram, admitindo que eram, confessando que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria ou esperando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, como é o caso da mulher de Ló. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o Deus deles, porquanto Deus lhes preparou uma cidade. Nós vivemos nesta nossa terra como se nunca fôssemos morrer. Quantos de vocês pensam ir para a glória celestial logo? Eu estou doidinho para morrer. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso. Mas quantos de nós anseiam ter uma cidade superior, uma habitação superior construída, não pelos péssimos e alguns razoáveis prefeitos ou governadores, mas uma cidade arquitetada e construída pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se nós não tivermos ânsia dessas coisas, se não tivermos desejo dessas coisas, alguma coisa está errada. Você é um cidadão naturalizado ainda. Você não se libertou das garras, dos gozos deste presente tempo. Eu não estou dizendo que você não deva gostar de coisas daqui, que são lícitas, que são justas, mas lembra que há coisas muito mais gozosas, muito mais cheias de delícias no lugar que Deus tem preparado, que a minha cabeça, a minha imaginação, o meu coração não é capaz de vislumbrar sequer um pedaço. Tão glorioso é esse lugar de habitação, essa cidade maravilhosa, que não é Rio de Janeiro. Veja o verso 13, olha aí enquanto eu comento. Quando estamos nesta vida, como forasteiros e peregrinos, aspirando a uma pátria superior, então vivemos numa doce expectativa, e há muitos que são da igreja que não têm doce expectativa nenhum de pátria superior. Mesmo que morramos no meio do caminho, mesmo que não tenhamos obtido as promessas, como aconteceu com Abraão, com Isaac e Jacó, e todos os que foram mortos no tempo do Antigo Testamento, haveremos de saudar de longe a terra. Eu lembro de Dona Maria Messias, uma senhora crente da minha igreja, lá em Votorantim, interior de São Paulo, e eu vi ela morrendo, e ela disse, assim, ainda com uma certa consciência, gente, tchau, eu estou vendo Jesus. Eu não sei até onde aquilo é verdade, mas eu não posso duvidar de alguém que fala um troço desse no leito de morte.
Quem não tem esperanças de ver Jesus, não tem nada. Se limita apenas às coisas desta vida. E eu rogo a Deus que vocês comecem a pensar nessa cidade, nesse lugar. Senão vocês não têm esperança nenhuma. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Vocês sabem, né? Portanto, não sejam infelizes. Tenham esperança numa cidade superior, numa terra que é cheia de santa bondade de Deus. Verso 14. Quando conversamos sobre o novo lar que Deus vai nos dar, então damos evidência de que realmente entendemos que este lugar, da forma em que se encontra, não é o nosso lugar, não é a nossa pátria, mas nós temos que aguardar nova pátria. Verso 15. Quando estamos fora da nossa pátria, temos vontade de voltar a ela. Todavia a referência aqui é a terra de onde os hebreus haviam sido retirados. No entanto, há uma pátria melhor ainda. Não é uma caminhada de volta para a terra dos judeus, mas uma caminhada para uma cidade muito melhor que Jerusalém, a ponto de Deus chamar lá Nova Jerusalém. Verso 16. Quando estamos de viagem para a nossa pátria definitiva, sabemos que ela é de natureza superior, um lugar de perfeita santidade que é chamada de celestial. Em muitos lugares celestial é sinônimo de pureza, é sinônimo de incorrupção, porque é o lugar da habitação gloriosa de Deus hoje. E o melhor lugar é onde Deus, o arquiteto e edificador, mora. Esse é o melhor lugar para os súditos do reino dele, aos cidadãos da pátria dele morar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, só ouçam, capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde o Senhor virá, isto é, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E olha o que ele vai fazer: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Você que ama tanto a sua carcaça, o seu corpo, que se ama tanto, Deus vai dar um jeitinho muito melhorado, muito aperfeiçoado. Os melhores cosméticos que você usa não servem para nada em comparação ao que Deus vai fazer em você. E nós vamos ter um corpo do Senhor, um corpo que é corpo de carne e osso, porque não come camarão, não come peixe quem tem ossos, e quem tem carne, como vedes que eu tenho. Lembra disso? Chamaram Jesus de ghost, quer dizer, de fantasma. Olha lá, vem um fantasma. Um fantasma não tem carne e ossos, como vede que eu tenho, e ele havia ressuscitado. E deixa eu dar uma dica. A mudança de Jesus foi tão grande, não em natureza, mas na limpeza. Tem mais um tempinho, né? Lembra que quando Jesus ressuscitou, Maria, que era muito conhecida de Jesus, de quem ele havia expulso 7 demônios, disse: Senhor, onde puseste o meu Senhor? Pensando no seu jardineiro. Você se lembra daqueles 2 discípulos que vinham do enterro, e Jesus pergunta: escuta, o que é que vocês conversam à medida que caminham? Eles disseram: o senhor não viu o Jornal Nacional? Aquele que nós esperávamos que fosse a redenção de Israel, se foi. A nossa esperança murchou. Quem daqui já foi a uma UTI, ver uma pessoa que está lá 30 dias, 40 dias, 2 meses, você vai e volta boquiaberto, você fala assim: eu não reconheci aquele cara. Alguns meses depois,
encontra na rua a pessoa e fala assim: como você está corado, como você está bonito, eu não te reconheci lá no hospital, que beleza. Ora, se as coisas fazem diferença aqui neste presente mundo caído, vocês imaginem como vai ser quando estivermos todos juntos na Nova Jerusalém. Provavelmente eu vou encontrar alguns de vocês, e vocês a mim, e eu vou dizer assim: nossa, não estou te conhecendo, você está tão bonito, você está tão linda, porque nós vamos ter o corpo da glória do Senhor, nós vamos ter a alma santa do Senhor, e nós vamos refletir o Redentor nosso. Isto é a esperança da glória, de que Jesus Cristo fala. Se você não tem nada disso, se você não pensa nisso, se essas coisas não fazem parte do seu cálculo, alguma coisa está errada em você. É preciso rever conceitos, é preciso rever o que cristianismo significa, pois a nossa pátria está lá em cima. Eu vou tentar terminar aqui. Vocês já perceberam que eu falei assim: o destino nosso não é neste mundo da forma em que ele se encontra agora. Se você morrer, eu espero que você morra, não logo, obviamente, mas eu espero que você morra, mas que você morra estando em Cristo Jesus. E se você morrer antes do Senhor voltar, você vai para a glória celestial, porque a cidade que Jesus Cristo está construindo está lá. Lembra que ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, eu vos pegarei para mim mesmo, e onde eu estiver, Pai, eu quero que eles estejam comigo. Agora, se você ficar até a volta do Senhor, e Deus der um corpo novo a você, ressuscite a você se você estiver morrido, e Deus transforme a você se você estiver todinho vivo, então Deus vai botar você onde? No céu? Deus vai botar você aqui, não do jeito que está, mas eis que eu faço novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu estou aprendendo tanta coisa bela sobre isso. Vocês precisam ver que coisa rica é estudar a Escritura quando ela trata. Há vários textos de Isaías, texto de Paulo, texto de Pedro e textos de João, que tratam desta pátria superior, que vai ser no céu por enquanto, porque a Nova Jerusalém, a santa cidade, está sendo edificada lá, mas a Bíblia fala que Deus vai transportá-la para cá, quando Ele renovar os céus e a terra. Se você não tem desejo dessas coisas, eu vou repetir, algo de errado está com você. Veja a responsabilidade dos forasteiros. Vá no capítulo 2 aí de Pedro, volta lá. Capítulo 2 de Pedro, veja a responsabilidade, versos 11 e 12, capítulo 2. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Isso significa que você não pode sair deste mundo físico agora, que você tem que viver aqui como peregrino, mas você não pode amoldar-se ao modus vivendi daqui, fisicamente dentro do mundo, mas eticamente, moralmente fora deste mundo. Veja o que o seu Redentor disse: Pai, orando por eles, Pai, não peço que os tires daqui, mas que os livres do mal aqui. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Isto é, eles não são da imundícia, eles não são da impureza, eles não são das coisas horríveis, como eu não sou. Eu peço que os guardes do mal aqui. Então você vai viver aqui até que Deus tire você daqui e leve você para a glória celestial e finalmente para a glória terreal.
Uma coisa é importante: as paixões carnais não podem ser exercitadas neste mundo. Portanto, seja cuidadoso com o modo como você trata a sua inclinação pecaminosa. Não dê alimento para ela. Não alimente a sua inclinação pecaminosa, a fim de que você viva de um modo parecido com o seu Redentor. Pedro escrevendo ainda, pode ver na segunda carta dele, no capítulo 3, segunda carta, no capítulo 3, versículos 11, 13 e 14, eu leio, me ouçam. Visto que todas as coisas, verso 11, visto que todas estas coisas hão de assim ser desfeitas, isto é, Deus vai destruir as coisas como estão aqui na terra. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. É assim que você e eu devemos viver. Verso 13 e 14. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E ele termina dizendo: por esta razão, pois, amados, esperando tais coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mancha e irrepreensíveis. É isso que Deus espera da Igreja Presbiteriana Renascença e de todos quantos visitam esta igreja nesta noite. Algumas perguntas desaforadas antes de terminar. Você tem certeza de que este mundo não é sua pátria? Você se sente um estrangeiro aqui pelo modo como você pensa e vive? Você anda na convicção de que você é cidadão de outra esfera moral e espiritual? Você vê a sua vida neste mundo da forma em que ele se encontra, como apenas uma viagem temporária até que as coisas se tornem definitivas? Ou as definitivas aconteçam? Você é um peregrino nesta terra. Você tem ânsias de viver num lugar diferente, bem melhor do que este, por causa da presença gloriosa de Deus? Você tem convicção de que está vinculado a Cristo Jesus, de que você pertence a Cristo, de que você está em Cristo Jesus? E estas coisas só fazem sentido para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, mantenha-se separado deste mundo, embora você ainda viva nele. Os peregrinos de Deus neste mundo não podem se conformar. Lembra Paulo falando? E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e perfeita a vontade de Deus e agradável. João disse assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Em outras palavras, não seja um cidadão naturalizado deste mundo, mas um forasteiro e peregrino, anelando voltar para casa, na pátria celestial, e posteriormente, na glória terreal, que Deus vai fazer. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e nos dê a paz. Assim seja, amém.